Bom, gente, neste curso iremos abordar os materiais e tecnologias da construção civil. Então, será mesmo uma abordagem para mostrar alguns conceitos para vocês, para realmente ter essa noção de como se comporta a construção civil. Bom, vamos começar falando então dos agregados. O que é o agregado? O agregado é um material granular e relativamente inerte em termos químicos. Questões de reações, eles não podem reagir com os outros componentes que irão compor o concreto, por exemplo. Então, é um material que tem várias também dimensões e propriedades variáveis. Deixei aqui como um exemplo o concreto, de uma forma bem geral, 15% é cimento, 21% água, 3% ar, 30% agregado miúdo, 31% agregado graúdo. Então, mais ou menos 61% do concreto é feito de agregado. Então, por isso que é um material estudado para que seja de uma forma onde o custo dele seja reduzido, porque ele é um material muito presente neste exemplo no concreto. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos. O seixo são essas pedrinhas aqui mais brancas. Aí tem aqui do ladinho britas, e elas podem ser equidimensional, brita alongada, brita chata. E esse daqui é o agregado leve. Nesta imagem, esse agregado leve é feito de argila expandida. E aqui embaixo estão alguns números de brita, que normalmente é se falado, neste componente vai ser utilizada a brita 1. Então, só para a gente visualizar aqui a questão dos tamanhos, então o 0 é bem pequenininho, e vai aumentando então até a brita 3. Bom, aqui eu trouxe a classificação dos agregados. Eu tenho a questão, então, em relação à origem. Ela pode ser natural, que normalmente vem, então, areia do rio, pedregulho. Tem a origem britada, que é o processo mesmo de comunição, que é essa, então, redução, fragmentos de rochas, que é então a pedra britada. Normalmente utiliza-se do basalto, que é bem comum. Aí eu tenho a origem artificial, que é feita por processos industriais, como a argila expandida, e o reciclado, onde é aproveitado alguns resíduos e entulhos da construção civil mesmo. Tenho então relação à massa unitária, que aqui tem a minha unidade de quilograma por metro cúbico. Então, de menor que 1 é leve, entre 1 e 2 é anormal, e depois de 2 é pesado. E as dimensões das partículas, aqui estão em milímetros. Então, se for menor que 0,15, é considerado filler. De 0,15 a 4,75, agregado miúdo, normalmente as areias. Aí aqui depois eu tenho o agregado graúdo. Aqui depois eu tenho o rachão e o matacão. Aqui uma curiosidade, a questão da composição granulométrica. O ideal é que tenhamos tamanhos diversos do grãos, para que realmente os espaços vazios sejam preenchidos de forma melhor. Em comparação com esse daqui, que só temos grãos do mesmo tamanho, e pode perceber que ficam vários espaços vazios, porque um outro dele não preencheria. Teriam que ser grãos de menor diâmetro. Então, o ideal é que realmente tenha essa variação de tamanho para que realmente todos os vazios sejam preenchidos. Aqui também a questão de forma e textura superficial. Então, eu tenho aqui, grau de esfericidade, que é o quanto ela tem o formato de uma esfera. Como a gente percebe aqui em cima, o nível é alto e aqui já o nível é baixo.
E aqui é o grau de arredondamento. Então, eu tenho o anguloso, subanguloso, subarredondado e realmente o arredondado. Bom, aqui é só uma listagem das substâncias nocivas nos agregados. Então, se o agregado tiver impurezas orgânicas, isso prejudica a aderência, retarda a pega do cimento. E se o agregado tiver materiais carbonosos, prejudica também a pega do cimento e ocorre com mais frequência nas areias. Se tiver torrões de argila, quando se desagregam durante a mistura, tornam-se agregados frágeis e, quando se pulverizam, dificultam a aderência à pasta agregada. Então, temos que realmente conhecer qual é o nosso agregado, se ele realmente está limpo, para que podemos utilizá-los no nosso concreto, por exemplo. Que ele esteja o mais inerte possível, para que a qualidade do concreto seja a melhor possível. Aqui tem os outros itens, então não pode ter materiais pulverulentos, impurezas salinas e resíduos industriais. Bom, algumas observações. É necessário um controle mais rigoroso da qualidade do agregado com relação à granulometria e tamanho máximo, uma vez que a proposta é manter a relação água-cimento mais baixa possível, porque, querendo ou não, cimento é um material caro e água também a gente tem que manter essa relação. Bom, partículas angulosas exigem mais água de amassamento, pois áreas superficiais maiores para o mesmo volume necessitam de mais água de molhagem. Então, aqui também seria um volume maior de água, que não é o adequado. Partículas chatas e alongadas têm uma tendência maior de acumular água, fenômeno conhecido como exudação interna, tornando a zona de transição mais porosa e propensa à fissuração. Aí a distribuição granulométrica tem a ver com a densidade no hipoacatamento de partículas e que ocorre o menor consumo de cimento. Bom, agora a gente vai falar então dos aglomerantes. O que é? É um material pulverizado que, misturado com água, é capaz de endurecer por secagem ou por reações químicas específicas, aderindo-se às superfícies dos materiais colocados em contato, tais como brita, areia e armadura. Então, eu tenho a minha classificação. Tenho o meu inerte, não reagem quimicamente, argila, e tenho os meus ativos, desenvolvem reações químicas específicas. No caso, eu tenho o meu aéreo, desenvolve resistência mecânica ao contato com o ar, o meu exemplo, cal e gesso, e os hidráulicos desenvolvem resistência mecânica por reação química de hidratação com a água. Aqui eu vou dar um exemplo da produção do cimento Portland. Bom, a primeira etapa, eu tenho a extração então das matérias-primas, que é o calcário e argila. Segunda etapa é a fabricação da farinha e clinkerização. Balanceamento ou composição em relação aos óxidos principais, calcário 90% e argila 10%. Então, eu vou ter depois a moagem, vai produzir um pó fino, que chamamos de farinha, e ele é aquecido e colocado em um forno rotativo, que vão ser produzidos, então, os clinkers. A minha terceira etapa, eu vou, então, ocorrer essa moagem, e depois vai ocorrer a minha expedição. Aqui só uma curiosidade, adição de sulfato de cálcio, 3 a 5%, para o controle de pega. Aqui eu tenho então algumas adições e para que elas servem. O meu gesso, ele controla o tempo de pega. Escórias de alto forno reagem em presença de água, desenvolvendo características aglomerantes de forma muito semelhante à do clinker. Materiais pozolânicos
são rochas vulcânicas ou materiais orgânicos fossilizadas que possuem propriedades ligantes. E os materiais carbonáticos possuem propriedades que garantem maior trabalhabilidade aos concretos e argamassas. Então é muito bom saber disso para que realmente o nosso produto seja com qualidade e que atende aquela situação para que ela foi desenvolvida. Bom, aqui é só mesmo para reforçar. Por exemplo, o filler, ele é calcário, pó de quartzo, pó de pedra. As polosanas comuns, cinza volante com baixo teor de cálcio. Então aqui realmente são algumas curiosidades em relação a alguns elementos. Bom, e como então fazemos a hidratação do cimento? Então eu tenho o meu cimento, que é pó. A gente adiciona água, os que são solúveis em água, e vai virar uma pasta. Nessa pasta, então, vai ocorrer reações químicas. A gente vai fazer a moldagem. Depois tem o tempo de pega. Ele vai endurecer até que vira um sólido. Bom, aqui só falando então um pouco das pozolanas. Ela aumenta a resistência mecânica e diminui a permeabilidade do concreto. Então, a pozolana reage com o hidróxido de cálcio. Então, com isso, aumenta a resistência do concreto. E a questão, então, da sustentabilidade? Bom, nas indústrias cimenteiras, a alta emissão de CO2, alto consumo energético na produção do cimento e os combustíveis utilizados no fornos. Então, realmente, de modo geral, há muito gasto de energia para a fabricação do cimento, fora então essa alta emissão de CO2. Bom, como eu comentei, falando o que era um aglomerante aéreo, a cal é. Então, a cal é um aglomerante inorgânico produzido a partir de rochas calcárias, composto basicamente de cálcio e magnésio, que se apresenta na forma de um pó muito fino. Aí aqui então só a diferença da cal virgem e a cal hidratada. Cal virgem não é ainda aglomerante utilizado na construção. Para então fazer o seu uso, ela precisa ser hidratada, formando o CaOH2, que normalmente é feito então nas indústrias. E o gesso também estava ali como um aglomerante aéreo. Ele é inorgânico, produzido por calcinação do minério natural gipso, de sulfato de cálcio hidratado residual, constituído essencialmente de sulfatos de cálcio e a gipsita procedente da matéria-prima. Bom, falamos então dos aglomerantes, dos agregados. Vamos falar agora então dos materiais cerâmicos. Então, a cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas. Então, a maior matéria-prima é a argila. Então, ela é um material natural de baixa granulometria, que apresenta plasticidade quando misturado com quantidades adequadas de água. Aqui também é só uma curiosidade, então, do que elas são constituídas, os elementos. Bom, então como a gente produz uma peça cerâmica? Eu tenho minha matéria-prima, a argila. Então eu corro um tratamento, onde ela tem que ser uniforme, e questão de umidade também tem que ser regularizada. Depois, então, eu vou na minha conformação, que pode ser manual, prensagem, extrusão ou extrusão mais prensagem. Depois disso,
Isso daqui é como se fossem realmente formas, onde seriam feitas as minhas peças. Depois eu vou ter então a minha secagem, normalmente é ao ar. Eu vou ter a minha queima, uma temperatura muito elevada. Depois ela vai ver o resfriamento e assim a minha peça cerâmica está pronta. Bom, principais propriedades das argilas: a plasticidade, retração, granulometria e efeito do calor, que no calor então ela endurece. E os principais propriedades das cerâmicas: questão de densidade, resistência mecânica, resistência ao desgaste e a questão da absorção de água. Aqui eu trouxe então alguns exemplos de bloco cerâmico. Eles variam muito, como a gente encontra no mercado, questão dos furos e tudo mais. Temos também as telhas cerâmicas. Tem a americana, colonial, italiana, francesa, portuguesa e romana. Trouxe aqui alguns exemplos, onde que mostra respeitando a inclinação. Outras peças de cerâmica, a cumieira, meia telha, telha mediterrânea, acabamento lateral, final de espigão. Temos aqui o tijolo cerâmico maciço, vários modelos também. Existem também tubos cerâmicos e as suas peças de encaixe. E as lajotas cerâmicas, que compõem as lajes também, de vários tamanhos e modelos. Bom, então, cerâmicas vermelhas. Ela tem uma resistência mecânica, que está ligada à porosidade. Temos que tomar cuidado na questão dos defeitos. Então, se tiver algum cantinho quebrado, questão de trinca, não podemos confiar na sua qualidade e então no que ela pode oferecer para a gente. Depois das cerâmicas vermelhas, temos as cerâmicas brancas, que elas fazem parte, então, por exemplo, das nossas louças, na parte do banheiro, pia, questão dos pisos. Aqui eu tenho uma tabelinha da questão de resistência à abrasão. Então, por exemplo, pisos que tem essa nomenclatura PI5, eles são mais resistentes. Por isso eles são para pisos industriais, postos de gasolina, garagens. Depois tem o PI4, PI3, PI2, PI1. O 0 não está em pisos. Consideramos até o PI1, que é banheiros e quarto, onde a solicitação deles são menores. Bom, finalizando então, entramos agora para madeira. A madeira é um material também muito usado na construção civil. Aqui eu trouxe uma representação, então, que aqui eu tenho minha floresta, eu saio com as minhas toras, e ela pode ser tanto serrando como laminando. Onde aqui então eu tenho meus laminados, depois tenho colagem mais pressão, onde eu tenho meu compensado. Na parte do serrando, elas realmente saem serradas, depois tem a minha colagem e sai dessa forma. Então, essas aqui normalmente vão para estruturas de madeiras, componentes para edificações, painéis e pisos, etc. Como curiosidade também, as propriedades mecânicas da madeira. Então, temos que respeitar as direções das fibras. Então, excelente resistência e rigidez nas direções paralelas a fibras. Caso contrário, pouca resistência e rigidez na direção normal às fibras. Então, só lembrando que a madeira temos que tomar um certo cuidado, porque
temos que respeitar a questão da natureza, então temos que usar materiais que sabemos de onde foi tirado, que esperamos ser normalmente de reflorestamento, para que realmente haja um controle da utilização dessa madeira. Bom, falar rapidamente dos metais. Então, é um elemento químico que existe como cristal ou agregado de cristais, no estado sólido, caracterizado geralmente por alta dureza, grande resistência mecânica, elevada plasticidade e relativamente alta condutividade térmica e elétrica. Bom, eu tenho o aço, que é um produto siderúrgico obtido por via líquida com teor de carbono inferior a 1,7%. Então, aqui eu tenho um esqueminha. Eu tenho meu minério, então, mais carvão vegetal, mais calcário. A uma temperatura muito elevada, ele é formado, então, o ferro gusa. Aí nele eles vão ir em fornos especiais para oxidação, até que eu tenho um ácido líquido, com 0,9% de carbono. Até que ele, então, tem o meu aço para concreto e aço para proteção. A classificação, como a gente encontra esse aço no mercado. Então, eu tenho barras, chamados CA25, CA50, e falamos fios para CA60. Então, CA significa para concreto armado. Essas barras, então, de aço. Esses valores, então, que vêm junto, 25, 50 e 60, é o valor característico da resistência de escoamento. Então, quando ela está ali para romper. O que significa, então, que esses 25, 50 e 60 são, na verdade, 250, 500, 600 megapascal. Como a gente, então, encontra escrito, esse primeiro termo aqui é a cordoalha de 7 fios, esse daqui, 175, a tensão nominal de ruptura. Aqui, ó, relaxação baixa. E depois aqui vem, então, o meu diâmetro da minha barra. Bom, agora os materiais betuminosos. Só lembrando que o objetivo, então, desse vídeo é apresentar de uma forma bem geral alguns materiais para vocês. Então, é para vocês ir se familiarizando com alguns materiais. Então, pode ser que algumas coisas ficam meio abertas, mas pelo menos que vocês tenham alguma noção, na verdade, conhecimento prévio de algumas coisas. Bom, os materiais betuminosos são adesivos e aglomerantes, dispensam o uso de água para serem usados como tal, ao contrário dos aglomerantes, que são o que a gente já viu anteriormente. Então, eles são hidrófugos, eles repelem água. Então, eles são inertes, são recicláveis, possuem ductilidade variável, afetada por exposição direta ao sol, tem grande sensibilidade à temperatura e eles são relativamente bem baratos. Encontramos esse material, como eu trouxe aqui neste exemplo, a manta asfáltica. Então aqui, ó, para vocês verem a questão do calor, para ela ser aplicada, para ocorrer essa aderência. Então ele joga esse maçarico aqui, onde ele realmente vai, entre aspas, derreter superficialmente, para que ele consiga aderir, então, tanto na outra manta quanto aqui no chão. Então, essa manta asfáltica, como eu mostrei ali anteriormente, elas repelem água. Então, servem como impermeabilizantes. Bom, e os polímeros? São materiais constituídos por substâncias orgânicas de grande massa molecular, que pela ação combinada de aquecimento e pressão tornam-se moldáveis. Os conhecidos plásticos que a gente conhece. Eu trouxe aqui então alguns exemplos de onde estariam presentes na construção civil os polímeros.
Então, eles são presentes nos PVCs, tanto então cano, tubo, quanto nessa caixa d'água. Então, também está presente no PVA, que está presente nas tintas látex também. Bom, vou falar agora então um pouquinho sobre o concreto. Então, o que é o concreto? Tem então meu cimento mais água, vai formar uma pasta. Somado então com o agregado miúdo, eu vou ter minha argamassa. Somado com o meu agregado graúdo, eu vou ter o meu concreto convencional. Se necessário, a gente adiciona então aditivos químicos ou adições minerais, para que a gente tenha então um concreto de alto desempenho. Qual seria essa diferença, né, entre aditivos e adições? Aditivos a gente associa como pequenas quantidades, menor do que adições. Aqui eu tenho um exemplo também então de cimentos que são normalizados no Brasil. A questão então do CP. Aqui, como eu comentei, ó, o clinker, que é formado antes de ser moído, ele é desse jeitinho aqui. Então, bom, a gente encontra cimento do tipo CP1. Então, o CP1, eu sei que esse cimento ele é 100% com clinker e gesso. O CP5, ele tem essa variação entre, podendo ser de 100 a 95 de clinker e gesso. E sei que ele tem de 0 a 5% de filler e calcário. Então, é bom a gente saber no mercado o que significa então essa nomeação de CP alguma coisa, porque interfere então na porcentagem dos materiais que estão dentro desse cimento, o que aí se caracteriza melhor ao nosso projeto. Vou citar só alguns aditivos químicos. Então, eu tenho a questão de ser plastificante, plastificante acelerador, plastificante retardador, incorporador de ar, superplastificante, enfim. Tem, retentor de água, redutor de retração, expansor, impermeabilizante, pigmentos. Tudo que seja adequado, então, para o nosso projeto, para a nossa obra. Só vou, então, citar as propriedades no estado fresco do concreto. Então, as primeiras 48 horas são muito importantes para o desempenho de uma estrutura de concreto. Então, temos aqui essas nomeações. Pega do concreto. É o início da solidificação de uma mistura de concreto fresco. Não coincide com o tempo de pega do cimento empregado no concreto. Então, o cimento tem um tempo de pega, o concreto tem um outro cimento de pega. Lembrando que o concreto, então, tem tanto cimento, quanto agregado miúdo, quanto agregado graúdo, enfim. Aqui, eu tenho a classe de resistência dos concretos estruturais. Então, a classe de resistência do grupo 1. Então, eu tenho CP20. O que significa esse CP20? Ele resiste a uma compressão de 20 MPa. Então, aqui é a continuação que vai mostrando. Então, normalmente, CP com o número ao lado significa, basicamente, resistência característica à compressão em MPa. Aqui a gente consegue, então, saber, digamos, superficialmente, a questão de onde o meu concreto será aplicado. Então, tem a questão de ser a classe de agressividade ambiental. Então, vai de 1 até 4. Então, tem a questão da minha agressividade. 1 é fraca, 2 moderado, 3 forte, 4 muito forte. Tipo de ambiente. Rural submersa. Então, é fraca porque não tenho agentes que estão muito ali presentes, como no caso na urbana, que eu tenho a questão da poluição e tudo mais.
Ó, marinha industrial, eu já preciso de um concreto forte. E industrial em questão de respingos de maré, muito forte. Riscos de deteriorização, também relacionado com esse tipo de ambiente. Percebemos então que no quarto precisa ser bem elevado. Bom, tendo em mente então essa classificação de 1, 2, 3 e 4, temos uma amostra, ou melhor, o que seria então o que estaria na literatura? A relação de água-cimento, se for então para minha classificação 1, 2, 3 ou 4, classe do concreto, que deve ser utilizado, o consumo do cimento, que normalmente vai ser utilizado, e a questão de comprimento de laje, viga e pilar. Então, com essa tabela, a gente tem uma noção do que seria, então, o nosso concreto para cada área de construção. Então, a gente já percebe que não é o mesmo concreto para todas as áreas. Agora, alvenaria. Bom, a alvenaria é, digamos, o que compõe tijolos, blocos, a argamassa, os rejuntos que compõem. Então, eu tenho aqui meu tijolo, classificado como A, B e C, e tem a questão de resistência à compressão. E tem os blocos, também nessa mesma classificação. Aqui também, ó, traços empíricos de argamassa de assentamento. Então, essas coisas são, digamos, já prontas, mas se você levar um estudo maior, você talvez consiga determinar mais preciso essas relações. Mas não pode fugir disso. Então, alvenaria estrutural. Lembrando que é traço em volume. Então, para um volume de cimento, eu preciso de 0,25 de cal e 4,15 areia úmida. E assim, então, para cada uso, eu tenho um traço em volume. Cobertura. Na cobertura, eu só vou mostrar alguns elementos, então não vai ser calculado nem nada. Então, aqui em cima, ó, a gente vê então que essa daqui, esse triângulo, é a nossa tesoura. Em cima da nossa tesoura, a gente tem as terças. Apoiados nessas terças, formando um ângulo então de 90 graus, temos os caibros. E nesses caibros a 90 graus, temos as ripas. Então, são nessas ripas onde nós colocamos as telhas. Aqui é um detalhamento, então, da nossa tesoura. Então, essa aqui chamamos essa linha de linha. Temos aqui o estribo. Esse daqui, na vertical, é o tirante. Esse daqui chamamos de perna. Esse daqui de pendural, frechal. No telhado, todas essas peças precisam ser muito bem encaixadas para que realmente o telhado faça a sua função de distribuir depois as cargas todas para os pilares. Então, aqui seria então o conjunto, as nossas tesouras. Esse aqui em cima, ó, é a nossa cumieira. Então, aqui é a nossa cumieira. Essas caídas nós chamamos então de água. E pronto. Só mesmo para mostrar mais ou menos o que seria o telhado. Esquadrias, só vou realmente citar. Esquadrias que são materiais que preenchem os nossos vãos. Então, janelas, portas. E só vou citar, então, que existem esquadrias de madeira, de alumínio e também de PVC. Então, eu coloquei esses 3 exemplos que normalmente interferem. Então,
depende de como está a sua estrutura, você utilize um tipo de esquadria. Impermeabilização. Bom, aqui esse desenho eu acho muito legal, que a gente consegue visualizar bastante as camadas. Então, aqui embaixo eu tenho a minha laje e logo aqui eu tenho a minha alvenaria. Assim, essa camada aqui, ó, eu vou então regularizar. Normalmente a minha laje ainda não está devidamente correta na questão dos meus níveis para caimentos, enfim. Então essa camada aqui vai regularizar isso. Depois, então, eu vou ter essa pintura primária, ou camada de separação interior. Depois, eu vou ter essa camada impermeável, onde realmente irá proteger essa minha parte, então, de baixo. Então, depois tem camada de separação e essa camada de proteção mecânica, podendo ser um revestimento cerâmico, um piso, por exemplo. Então, aqui, né, quis mostrar a questão da impermeabilização. Então, ela é feita então, nesta camada, para realmente proteger então, os materiais daqui de baixo contra infiltrações e tudo mais. Pintura. Bom, as tintas basicamente são divididas em dois modos: tintas a óleo e tinta látex. Então aqui tem a questão de durabilidade, retenção de cor, facilidade de aplicação, resistência ao mofo, versatilidade, questão de limpeza e tempo de secagem. Então podemos ver que, por exemplo, a tinta látex é muito mais fácil de aplicar. O tempo de secagem também é bem rápido e a limpeza também é apenas com água. Então depois vocês leem todos esses itens para realmente ver então a diferença de cada um. Falando mais sobre a tinta látex, que é normalmente que nós usamos assim na casa, né, para o revestimento das paredes. Tomar um certo cuidado com as tintas. Então, aqui eu tenho uns desenhinhos que mostram as porcentagens, então. Então, eu tenho tinta com brilho, tinta semibrilho. Então, meu pigmento é o de azul, resina em amarelo, e água e aditivos e cargas é o que está em rosa. Então, a quantidade desses 3 itens é o que vai influenciar de qual forma a minha tinta vai se apresentar. Aqui é uma coisa bem interessante, a diferença entre uma tinta de alta qualidade e uma tinta de baixa qualidade. Então, a de baixa qualidade, ela tem muito mais líquidos e aditivos. Então, percebam aqui que, digamos que minha camada de líquidos ela é bem maior. Então, quando seca, porque tem água nessa parte, ela seca e some, ficando só essa camada pequenininha que é de resina e pigmentos. O que não há um cobrimento muito bom do que essa tinta de alta qualidade. Então, se atentar a isso também na escolha da sua tinta. Bom, revestimento em argamassa. Eu trouxe aqui também um exemplo nesse desenho. Eu tenho então a minha alvenaria, depois vem o meu chapisco, depois vem o meu emboço, depois o meu reboco. Bom, o que é o chapisco? É uma argamassa usada para revestir paredes ou tetos. Sua finalidade é facilitar o revestimento posterior, garantindo maior aderência devido à sua superfície porosa. Então, eu tenho os tijolos aqui assentados e a superfície é lisa. Então, para que realmente a aderência dos outros itens que virão depois, esse chapisco serve então para deixar a superfície porosa, para que haja então aderência dos demais materiais que virão depois. Bom, o esboço
é um revestimento de superfície utilizado na construção civil. E ele, então, faz o papel de vedação e regularização da superfície e a proteção da edificação, evitando a penetração de agentes agressivos. Então, também é uma argamassa de uma espessura um pouco maior, realmente regularizando essa área. E, por fim, então, o reboco é um tipo de argamassa com que se alisam as paredes, preparando-a para receber a cal ou a pintura. Então, agora sim, deixando a superfície bem lisinha. Tem também como agosto, depois do reboco, passar então massa corrida, para que realmente fica lisinho, e assim depois a pintura. Aqui também mais desenhos para a gente ver, na questão agora não da parede, mas sim da laje. Então eu tenho a minha laje, tenho a minha argamassa de regularização, depois então eu vou ter o meu contrapiso, uma acabada bem alta, onde que a argamassa do contrapiso deve ser traço de 1:3, de cimento e areia média, em volume, e deve ser seca, com consistência de farofa. Que aí assim depois vai haver aqui neste exemplo, né, o acabamento da assoalho, que seria um piso, como acabamento final. Aqui outros desenhos também, ó, laje, contrapiso. Nessa daqui tem essa manta, depois tem mais uma argamassa, mais lisinha, e depois o acabamento desejado. Aqui também, ó, nesse caso, tem a manta asfáltica, servindo como impermeabilizante. Teve aqui o meu contrapiso e meu piso de madeira. Bom, finalizamos aqui então. Agradeço vocês por terem ouvido. Qualquer coisinha errada, vocês me avisem, por favor, que eu posso ter errado uma forma de expressar, usar uma palavra equivocada. E reforçando, então, foi só mesmo para apresentar alguns materiais, alguns nomes para vocês. E espero que tenha sido útil. Muito obrigada!